Se você puder e também quiser, abra a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 18. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, nós iremos fazer essa leitura até o versículo 6, que diz assim: palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando. E aí eu tive a curiosidade de verificar no dicionário essa palavra orientar. E ela diz assim: quando o Senhor chama a Jeremias e dá uma orientação. Orientação é a ação e o efeito de orientar. Informar alguém quanto àquilo que ignora e deseja saber, ou dirigir e encaminhar alguém ou algo em direção a um determinado local ou lugar. Então, quando Deus chamou a Jeremias para dar uma orientação, é porque Deus tinha um direcionamento para Jeremias. E Jeremias precisava ir a um lugar que Deus iria mostrar algo para ele. E no versículo 2 diz assim: dispõe-te ou levanta-te e desce à casa do oleiro e lá receberás a minha mensagem. Ou seja, lá eu irei falar contigo. Desci à casa do oleiro e eis que lá estava ele. Ele quem? O oleiro, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Diga assim: estragou-se. O vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Fazendo outro vaso de acordo com o seu desejo. Então, Yahvé dirigiu-me sua palavra dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. O Senhor diz: eis que, como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. Assim sois vós na minha mão. Você está vendo esse barro, esse vaso na mão do oleiro? Assim também sois vós
nas minhas mãos. Ainda em 2 Timóteo 2, 20 e 21 diz assim: numa grande casa há vasos não somente de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para nobres finalidades ou propósitos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Amém? Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Espírito Santo. Espírito de Cristo, Espírito do Deus vivo, eu entrego a Ti agora a minha mente, para que o Senhor agora fale comigo e fale através de mim, a igreja, Senhor. Aquilo que cada pessoa que está aqui agora e aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais, que possa o Senhor falar aos corações de cada um nesta noite. Aquilo que o Senhor preparou, a porção que o Senhor tem para cada um nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu queria e quero pensar um pouco sobre essa última frase que o Senhor disse a Jeremias: assim sois vós nas minhas mãos. Nós muitas pessoas, e eu sou um exemplo disso, que já passei pela mão de médicos fazendo uma cirurgia. E quando nós estamos ali para passar por uma cirurgia, nós estamos, em primeiro lugar, na mão de Deus, com relação à nossa vida, e na mão daquela equipe de médicos que está fazendo aquela cirurgia em nós. E o Senhor, Ele chama Jeremias em um determinado tempo da história do povo de Israel. E Deus chama o profeta, chama o homem de Deus para lhe mostrar algo que ele não estava conseguindo ver na nação de Israel. Existe momento da nossa vida, e nós, principalmente nós pais, muitas vezes a nossa casa está acontecendo coisas nos bastidores da nossa casa, e nós somos os últimos a saber. Assim também na igreja do Senhor, como sacerdotes, como pastores, muitas vezes acontecem coisas nos bastidores que nós não temos conhecimento. Não chega para nós a real situação daquilo que está ocorrendo, está acontecendo. E é necessário haver uma intervenção divina para que as coisas sejam mudadas, as coisas sejam transformadas. Eu queria pegar essa palavra aqui para dizer algo que nós
estamos vivendo e que às vezes nós não estamos percebendo. É como se nós estivéssemos com os nossos olhos vedados e não estivéssemos percebendo o que está ocorrendo, o que está acontecendo com a igreja do Senhor, com o povo de Deus. Queridos, me deu um certo choque essa semana. Eu estava lá na rua, ia passando uma ovelha deste ministério, e eu procurei ele, a ovelha, como pastor, para perguntar a ele sobre exatamente a presença dele nesse lugar. E eu percebi, querido, que ele fez de tudo para não me dar uma resposta. Como se dissesse assim: está na minha casa, vendo os cultos, assistindo os cultos pela rede social, está muito bom. É muito cômodo para mim estar na minha casa e não vir ao culto, à comunhão com os irmãos, para juntos adorarmos ao Senhor. Não precisa eu sair da porta da minha casa hoje para eu poder assistir o culto. O que é que eu quero dizer com isso? Pastor Hipólito, nós precisamos entender que o Senhor está reformulando a sua igreja. Esse está sendo um tempo em que Deus está reformulando a sua igreja, que Deus está preparando a sua igreja para o encontro com Ele. E quando essa semana eu estava orando e pedindo a Deus uma palavra ao Senhor, e foi exatamente nesse texto que Ele me falou, que a igreja, o povo de Deus, principalmente nesse tempo de pandemia, o povo está disperso e o povo não está percebendo o que Deus está fazendo. É muito fácil, querido, ser crente no Brasil já é muito fácil. Existem pessoas aí que dizem que a igreja está sendo perseguida. Nós não sabemos nem 5% o que é uma igreja perseguida. Essa pandemia não é perseguição para a igreja. Como nós entendemos e nós já ouvimos o que é a janela 1040. Se você entrar na internet e você procurar saber como são, como vivem o povo de Deus nessa janela chamada 1040, você vai entender um pouco do que é perseguição para a igreja. E nós, nesse tempo de pandemia, as pessoas estão se acostumando, achando que assim, ficando em casa, continua cumprindo os princípios de Deus.
igreja, nós sabemos que ser igreja não são essas paredes, esse teto que nós estamos vendo. Ser igreja é ser adorador, é ser servo, é ser discípulo, é cumprir os princípios da palavra de Deus, é estar dentro dos padrões que Deus estabeleceu para o seu povo. Quando Deus, se você prestar bem atenção a esse texto, você vai perceber que o que Deus queria mostrar a Jeremias era exatamente esse ato que, quando o oleiro, ele pega aquele barro e ele vai fazer o vaso que ele desejava, o oleiro desejava. E ele, quando ele pega o vaso, com o barro, que ele começa a fazer o barro, que já estava quase perfeito, ele observou que tinha algo errado. Não estava como ele queria. E o que ele fez? Jeremias estava observando, e o que Jeremias observou foi que ele pega aquele vaso, desfaz tudo novamente e começa a fazer um novo vaso. A igreja do Senhor, acorda para a vida, que esse é um tempo em que Deus está refazendo o seu povo, Deus está refazendo a sua igreja. Deus está purificando a sua igreja para o grande banquete, para o grande encontro com Ele. Deus está refazendo os seus vasos. Para refazer, é necessário desfazer. Para refazer, é necessário desfazer o que foi feito. No caso do vaso, ele amassa novamente o barro para fazer novamente. E é exatamente nesse processo de refazer, nesse processo de fazer novamente, que muitas vezes, em alguns casos, vai doer, vai ter sofrimento, vai ter dor, mas é necessário refazer, é necessário recomeçar, é necessário reformular. Deus está reformulando a sua igreja para chegar no jeito que Ele quer e que Ele deseja. A igreja de Deus, a igreja que Deus desejou, estragou-se. A igreja que Deus desejou estragou-se e Ele está refazendo, reformulando, dando uma nova forma. Ele está dando, é Ele que está dando uma nova forma para a sua igreja. Mas nós precisamos entender o que é que Deus está falando e o que Deus está fazendo, para nós não nos encontrarmos fora desse processo. Nós precisamos entrar na forma
de Deus. Nós precisamos entrar na forma de Deus, e não na nossa forma, da maneira que nós queremos servir ao Senhor. Se estragou, foi porque tinha alguma sujeira. Se estragou, foi porque tinha alguma sujeira. Não estava agradando ao oleiro. Não agradou ao oleiro porque tinha sujeira, tinha deformação. Tinha algo que não ia sair perfeito. Tinha alguma coisa que estava impedindo a forma perfeita. O modelo de igreja que estava com muitas coisas que nós estávamos pensando que estávamos agradando ao Senhor. Mas o Senhor está refazendo, o Senhor está reformulando para chegar na forma que Ele quer e deseja. Que você esteja nessa forma. E dessa forma que Deus quer que você se encontre. Segundas Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 29, vai nos mostrar, vai nos dizer que Deus, Ele tem um sonho eterno. O sonho de Deus é ter muitos filhos, e esses filhos serem iguais ao seu Filho Jesus Cristo, semelhantes a Jesus, perfeitos como Jesus é perfeito. O sonho de Deus é ter muitos filhos parecidos com Jesus. E como Deus não desistiu dos seus sonhos, Ele está purificando a sua igreja. Deus poderia dizer: já tentei de várias maneiras e até agora não deu certo, mas eu vou dar mais uma oportunidade, porque Deus não desiste desse sonho de ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus, que andem, que viva, que seja uma família unida, que seja uma família real, que seja uma família de obedientes, de filhos que se submetam ao seu pai. E Deus, Ele não desiste, e por isso que nesse tempo, Deus está purificando a sua igreja. Romanos 12:2 diz: e não vos amoldeis ou vos conformeis
aos sistemas deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi por isso que o Senhor disse, indagando a Jeremias, ele disse: eis que, como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Se você quiser ter uma vida transformada, entrar dentro desse processo para que você experimente a boa, agradável vontade perfeita de Deus na tua vida, você precisa se colocar na mão dele, para ele fazer da tua vida o que ele quer, e não o que você quer e deseja. Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, faça-me de mim o que o Senhor quiser, e como o Senhor quiser. Só lembrando aos amados irmãos, que Deus, eu disse aqui na última ministração, lembrando daquelas ministrações que nós fomos ministrados aqui sobre os princípios das veredas antigas. Deus, ele está reformulando a sua igreja, ele está reformulando o seu povo, levando novamente as veredas antigas, aos princípios dele. E tudo nós sabemos que aconteceu no Gênesis, começou no Gênesis, e é para o Gênesis que Deus quer nos levar novamente. Deus quer nos colocar no jardim do Éden, mas para estar no jardim do Éden, precisa estar do jeito que Deus nos criou lá no Éden. Como Deus nos fez, pessoas puras, pessoas purificadas, pessoas santificadas. Se não for assim, você não vai poder novamente entrar no jardim para usufruir de tudo que tem no jardim. O ser perfeito, criado à imagem do Criador, agora tem medo, receio da presença. O melhor lugar para nós vivermos é na presença de Deus. Mas eu pergunto a você, você tem vivido na presença? Ou você tem tido medo da presença de Deus? Porque você sabe que na presença de Deus é lugar de acerto, é lugar de conserto, é lugar de restauração, é lugar de restituição, é lugar de pagar preço. Gênesis 3:8 diz assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, o Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde estás? E eu queria deixar essa pergunta para você. Hoje, onde você está? Você está realmente na mão do oleiro? Você está na presença daquele que te criou e te formou?
Você tem esse desejo no teu coração, assim como os servos, assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim você tem sentido sede e fome da presença de Deus, de viver na presença de Deus, de estar na presença de Deus. O homem declarou: ouvir o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, e vendo que não estava digno da tua presença. Foi isso que Adão disse. E vendo que nós não estávamos dignos da tua presença, nós nos escondemos quando ouvimos os sons das tuas pisadas. Saberíamos que seríamos corrigidos, então procuramos nos esconder. E assim é até o dia de hoje. Nós estamos vivendo numa geração corrupta e perversa, que muitos não estão conseguindo viver de maneira digna na presença do seu Criador. Por essa razão me escondi. Deus quer te refazer. Deus quer te refazer. Deus está remodelando a sua noiva para o dia do casamento que se aproxima. O Apocalipse está se cumprindo. Ah, mas eu já ouço isso há muitos anos, que Jesus vai voltar. Cada dia que passa, cada semana que se aproxima, Ele está mais perto de se encontrar comigo e com você. Então, se ponha à disposição, se coloque nas mãos do oleiro, para Ele reformular, para Ele refazer a tua vida. Porque pela força dos teus braços, você não vai conseguir. Amém? Que Deus te abençoe. E que esta palavra desta noite possa trazer forças dentro de você, para você viver um novo tempo na presença do teu Senhor e do teu Salvador e do teu Redentor. Amém?